Olá, eu sou Niel Alves. Você sabia quem foi Anita Garibaldi? Talvez você saiba, né? Mas muitos não sabem. Anita Garibaldi, ela foi uma heroína dos dois mundos. A gente fala dois mundos porque Europa e América, né? O Velho Mundo e o Novo Mundo. Ela participou no Brasil e na Itália, ao lado do seu marido, Giuseppe Garibaldi, de diversas batalhas. Giuseppe como eu quero falar para vocês, que na verdade escreve com G, pronuncia, no português seria Giuseppe, né? Mas como o J e o G, ele tem um som de né? Jeans, né? Jeans, você já viu falar, né? Jeans escreve com J, né? Mas pronuncia jeans, né? Então, o G também, né? Lá pronuncia G, né? Então, Giuseppe. Então, o nome do marido dela era, porque ele era italiano. Então, Giuseppe Garibaldi. E ela participou de diversas batalhas junto com ele. Ela lutou primeiro na Revolução dos Curitibanos. A Revolução dos Curitibanos, eu acho que vocês sabem, é a chamada Guerra dos Farrapos, ou Guerra dos Farroupilhas. Isso foi em 1836. Aí eu quero falar um pouquinho, né, sobre Anita Garibaldi, que na verdade não era Anita Garibaldi, né? Garibaldi depois que ela casou com o Giuseppe Garibaldi. Então, Anita Garibaldi, na verdade, o nome dela era Anita de Jesus Ribeiro, conhecida no povoado dela de Morrinhos, que ela morava em Morrinhos, mas não é Morrinhos aqui não, é Morrinhos em Lagunas, em Santa Catarina, né? Como Anita Garibaldi, depois que ela ficou famosa, né, com a Revolução, né? Ela era filha de um simples comerciante chamado Bento Ribeiro da Silva, comerciante modesto, né, simples, de Lacunas. Lacunas é em Santa Catarina, é beira-mar, na região beira-mar de Santa Catarina, fica a 128 quilômetros da capital Florianópolis, região de beira-mar, né? Então, o que ocorreu, ela era filha desse modesto, o comerciante, e ele era descendente, né? Porque esse pessoal descendente de português, né? Tinha aquele negócio, aquelas coisas assim, falar aqueles, seguir muito religioso, tudo, né? Seguir os padrões da Europa, né? Que a Europa sempre foi muito na parte religiosa ali, da região de Portugal, Espanha, Itália, né? Então, o que ocorreu com a Anita, ela teve, o pai dela morreu muito cedo, né? Muito cedo. E a Anita, a mãe de Anita, Maria Antônia de Jesus, a Anita ficou, eles ficaram assim, praticamente, porque eu vivia de pedido do pai, né? O pai era aquele cara vivedor, sabe? Vivedor bastante, né? Então eles ficaram bem fracos de situação financeira, né? Então o que ocorreu foi o seguinte: o que ocorreu é que ela, aos 14 anos, ela casou-se com um sapateiro. Ela casou-se com um sapateiro, mas com 14 anos, só para poder ter aquelas coisas que ela queria, né? E ajudar também a mãe, mas não deu muito certo, né? Depois dos 14 anos, ela ficou 2 anos. Quando ela completou 16 anos,
ela abandonou esse sapateiro. O sapateiro também não era era uma pessoa assim, que tinha as coisas, mas não era rico também não, né? Então, o que aconteceu é o seguinte, que depois que ela completou 16 anos, ela ficou uma pessoa assim, criada assim, já considerada como dona de si própria, né? Que a mãe já não tinha mais aquele domínio sobre ela. Depois disso, ela já foi casada, né? Então ela já não tinha mais aquele domínio, porque ela era uma mulher casada, separada, né? Então, ela voltou para a casa da mãe. Assim mesmo, a mãe, naquele tempo, as pessoas não podiam se separar, né? Mas ela foi considerada assim como uma pessoa rebelde, né? Uma rebelde assim, que fazia aquilo que ela queria fazer. Então, lá em Lacunas, quando começou a Guerra dos Farroupilha, ela conheceu o Giuseppe Garibaldi. O Giuseppe Garibaldi, ele era revolucionário, sabe? Ele gostava, ele era aquele cara que sai de um país para outro para brigar, sabe? Então, quando ele soube, ele perdeu a batalha lá na Itália, também revolucionário. Então, como ele perdeu a batalha na Itália, ele fugiu para outra região, né? Lá perto, lá, e descobriu que no Brasil estava tendo essa revolução. Guerra dos Farroupilhas, né? Lá dos curitibanos. Então, ele... aquela ganância, sabe? Aquele dom que o cara tem. Que tem muita gente que sai de um país para outro para brigar em outros países que não tem nada a ver. Vive assim, né? Bem assim era ele. Então ele saiu de lá, conseguiu um navio e veio para o Brasil. E foi diretamente para aquela região lá. E lá ele se alistou para lutar, junto com os Farroupilha, né? 1836. E foi nesse período lá em Lacunas, né, que eles fizeram como é que dá o nome assim? Um lugar de batalha, assim, um ponto estratégico, né? Ponto estratégico para a luta com as pessoas que vinham do norte do país, né? Eles queriam tomar aquela parte lá do país e formar outro país, né? Então, mais ou menos, eu acho que vocês já viu falar, teve até filme, né? Filme sobre isso aí. Então, como eles se conheceram lá, e ela sendo assim, uma pessoa também rebelde, assim, ela começou a ter um contato com ele. E nesse período todo, aí a Anita Garibaldi, ela envolveu na guerra, juntamente com o Giuseppe Garibaldi. E foi um romance muito, eles se casaram. Quando ocorreu o fim da guerra aqui, que eles perderam a guerra aqui também, eles fugiram para a Itália. O Giuseppe Garibaldi, juntamente com a Anita Garibaldi. Ele levou ela para lá, eles fugiram. Porque eles perderam, na guerra dos farrapos, perderam para o período do Império, né? Logo após que tiraram Dom Pedro I, que Dom Pedro I saiu em 1831, né? E a guerra tinha começado nessa época aí, né? Nessa época tinha começado. Então, em 1831, Dom Pedro foi também eliminado aqui, que eles não queriam Dom Pedro aqui, Dom Pedro I, e ele foi embora para lá. Também tinha guerra lá em Portugal. Então, aí a guerra começou e em 36 a Anita conheceu e começou a lutar na guerra dos farrapos, juntamente com o Giuseppe Garibaldi. Quando eles perderam a guerra, aqui para os brasileiros, aí eles voltaram para a Itália e começaram a lutar novamente, porque o sangue dele era luta, e ela gostava, sabe? Pegou gosto aquele negócio de gostar. Ela tirava de canhão, todo tipo de arma, ela mexia. Então, ela, lá em batalha, ela nasceu em 1821, em Morrinhos, e morreu na cidade de Ravenna,
Ravenna, na Itália. Morreu em batalha, em 1849. Ainda casada com o Garibaldi, né? Com o Giuseppe Garibaldi. Participou dessas revoluções tudo, né? E veio morrer nessa época, né? Então ela lutou, ficou aqui no Brasil, depois foi para lá e lutou e foi morrer em 1849, na cidade de Ravenna, na Itália, lutando justamente para também revolução lá na Itália também. Todos os países sempre teve revoluções, né? É isso aí que eu queria falar para vocês, né? A história do Brasil de Anita Garibaldi, né? Vocês dão uma olhada e estudam, né? Que isso aqui é só uma dica, né? Valeu aí, tudo de bom. É Niel Alves, canal Brasil dos Esquecidos. Se vocês gostarem, se inscreve no canal aí, né? Beleza? Comenta, fala o que vocês querem ver, né? Obrigado aí, tudo de bom, felicidade.